feliz saber, primeiro, que a gente está contribuindo para a preservação, conservação, trazendo métodos científicos para restauradores e conservadores preservar as obras de arte do Brasil. O Laboratório Móvel ele tem um convênio com o Instituto Brasileiro de Museus, então a gente atende museus de todo o Brasil, não somente do Rio de Janeiro. A gente já atendeu, a gente tem uma demanda de análise muito intensa. Em relação à parte forense de obras de arte, a gente também tem uma demanda intensa, mas o que a gente tem feito agora, na verdade, é repassar as tecnologias para os peritos fazer essas análises de forma autônoma. Meu nome é Newton Taumaturgo, eu sou perito criminal há 22 anos e há 10 chefio o serviço de perícias de merceologia forense do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Científica do Rio de Janeiro. No início de 2021, com a parceria que se iniciou com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Paracambi, especificamente com o laboratório Liscomp, eles nos treinaram dentro de seus laboratórios e a demanda começou a ser atendida. Então, a partir do início de 2021, nós começamos efetivamente a realizar perícias em obras de arte, tá? Voltadas para a elucidação de crimes envolvendo essas peças chamadas de bens de consumo de luxo e também bens do patrimônio histórico-cultural. A gente nem tinha ideia de que esse trabalho ia trazer um impacto tão positivo no combate de crimes que existem no Rio de Janeiro. Por exemplo, o método de investigação forense, né, ele é utilizado para analisar uma obra de arte que às vezes está envolvido num outro crime que não é necessariamente falsificação, como lavagem de dinheiro. Então, assim, a gente nota efetivamente que o trabalho da perícia de obra de arte consegue também impactar outros setores da área de criminalística também. De lá para cá, nós já participamos de várias operações importantes. Já tivemos o caso da Galeria Versalhes, em 2021 mesmo. Trabalhamos juntos no caso da Operação Sol Poente, em agosto de 2022. Trabalhamos num caso em que uma perseguição policial a traficantes que foram pegos acabou desvendando algumas obras de arte dentro dos carros dos traficantes. E trabalhamos agora, por último, em fevereiro, na Operação Pecô, obras de artes que estão suspeitas de participarem da lavagem de dinheiro do jogo do bicho. Então, todos esses casos, alguns já solucionados, outros ainda em andamento, só estão sendo possíveis graças ao acordo de cooperação técnico-científica entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Isso aqui deixa fixo, bota tipo default, porque toda vez... É um laboratório que ele já está em funcionamento desde 2012. Ele agrega professores de diferentes campos, né, do conhecimento, como físicos, químicos, engenheiros. E a proposta do Liscomp como o próprio nome diz, é trabalhar na área de simulação computacional e instrumentação científica, né? A obra que a gente está investigando agora, os dados, a gente está fazendo tratamento, é a obra que se chama Sabará, do Alberto Guignard, né? Os dados, quando chegam para a gente, eles chegam numa forma bruta. A gente tem que transformar isso nas imagens que foram capturadas durante a análise. Para isso a gente utiliza, né, como foi visto aqui ao longo das entrevistas, a gente tem um suporte na área de desenvolvimento computacional e utiliza programas exatamente para transformar agora esses dados em imagens. O que é que esse scanner, né, que a gente utiliza, ele faz? Ele consegue, após esse tratamento de dados, transformar todos esses dados em imagens. Essas imagens são radiografias, né, dos materiais, né, no caso dos pigmentos que foram aplicados no processo de criação da obra. Tanto os pigmentos aplicados no processo de criação, também é possível verificar também os pigmentos que foram possivelmente de restauro.
através das análises que os professores realizam em trabalho de campo, a gente recebe a gama de dados, então às vezes são inúmeros dados que têm espectros armazenados, que eles são gráficos, às vezes em formato de linha ou em um outro formato que não é tão lúcido, e aí a gente passa por um algoritmo de análise, de otimização, de comparação, e aí visando dar como resultado muitas das vezes uma breve noção do que poderia se tratar. Então a gente às vezes dá o resultado como imagem, dá o resultado especificando, olha, determinada região pode se tratar predominantemente de um elemento químico, ou determinada região pode representar tal o grupo que você estava buscando, sabe? É esse o nosso objetivo, é fazer compreender melhor e trazer um resultado mais lúcido. A gente consegue aqui visualizar que o pigmento com ferro, que a gente selecionou aqui, né, porque cada pico desse é um elemento, o pigmento com ferro foi o que foi empregado para fazer essa colina verde aqui da obra de arte. Não somente para fazer a colina, né, ou seja, todo esse pigmento verde que consta na tela aqui do pintor, ele tem como base o elemento ferro. Quando eu cheguei no curso, vamos supor, o primeiro período que eu cheguei aqui, eu não tinha ideia de que eu ia começar a mexer com computação. Eu auxiliei na programação do software de tratamento das imagens que a gente recebe, né? A gente pega uma gama de arquivos e a gente transforma as informações dele em imagens. E um foi desses. E agora eu estou entrando, né, na programação do scanner. O scanner que vai captar as imagens, captar cada pixel assim, das imagens que estão sendo analisadas. Porque quando eu idealizei esse projeto, fui visto um pouco como louco, né? Pensar em construir um equipamento desse, né? Então hoje é um dos maiores projetos que a gente tem rodando dentro do laboratório móvel, que é o desenvolvimento desse scanner, né? E a gente tem em torno de 10 docentes envolvidos nesse projeto de diferentes áreas, como mecânica, eletrotécnica, físicos, químicos. Temos inclusive professores pesquisadores de outras instituições como o Cefet cooperando nesse projeto. Esse equipamento, esse protótipo, a gente já tem um protótipo funcional desse equipamento, ele já foi validado, ele já foi testado em ambientes como museus, onde a gente leva para análise. Então a gente já tem um protótipo funcional e agora a proposta é finalizar efetivamente esse protótipo para que ele seja mesmo uma ferramenta, né, uma ferramenta de análise integrada do laboratório móvel. O meu principal trabalho aqui foi o desenvolvimento do equipamento que está aqui atrás, né, que é o nosso protótipo de macromapeamento por fluorescência de raio-x. Desde o início foi eu que, enfim, comecei nele e até hoje estou nele, né? Então participei de todas as etapas, desde quando só tinha o tubo de raio-x detector, quando eu comecei programando no detector, depois vi a parte mecânica com outros alunos, né, que desenvolveram a parte mecânica no nosso próprio laboratório, desenvolvi o algoritmo de aquisição com a movimentação, e quando a gente conseguiu desenvolver esse algoritmo que satisfazesse, né, nossos requisitos, né, que tivesse uma qualidade mínima de imagem, que gerasse uma imagem pelo menos semelhante ao equipamento que nós já trabalhávamos aqui, né, equipamento comercial, a gente começou a trabalhar mais agora na parte da interface. Então, estamos desenvolvendo uma interface mais amigável ao usuário. Tem muita gente que olha assim para o próprio instituto, para qualquer campus, vamos supor, como eu estou no campus de Paracambi, né, para qualquer campus que é só a sala de aula e os professores. E acabam sem ver muitas coisas, né? Vamos se focar assim, só em diploma, mas tem muito mais coisas para você ver, né? A sua visão aumenta bastante quando você entra em algum um projeto, assim, né? Principalmente o Descomp, que vai para outros lugares, entendeu? Então isso é muito, muito legal mesmo, entendeu? Da parte do aluno em procurar saber sobre os novos projetos. Então isso é muito satisfatório para a gente ver efetivamente como esse trabalho da iniciação científica, esse trabalho de um projeto, ele efetivamente contribuiu para a formação do aluno. A gente já teve casos aqui de alunos que conseguiram empregos muito devido à experiência que ele teve aqui com a gente, que contou de forma positiva na entrevista de trabalho dele. Eu penso mesmo em terminar o meu ensino médio, conseguir fazer um Enem e fazer a minha faculdade de TI. Entendeu? Para eu conseguir
focar nessa área mesmo, aprender mais linguagens, que eu ainda acho que é bem pouco, eu não sei nada, mas eu ainda vou seguir muito essa carreira, eu vou ser um ótimo programador.